Boa noite a todos e todas que estão conosco nessa noite de sexta-feira. Boa noite, Chico, nosso parceiro de projeto. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Rafael. Que bom que vocês estão aqui conosco hoje, contando as suas histórias. E nesse projeto, que é um projeto de extensão aqui do Campus Pelotas, que se chama Resgate de Memórias do IFSUL na voz dos seus servidores. Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite, Janete, boa noite, Cristiane, boa noite, Rafael, nossos colegas aí do Campus Pelotas, né? E também agradecendo aí por terem aceito o nosso convite, estarem hoje aí compartilhando conosco suas trajetórias de vida, principalmente a sua trajetória na instituição. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Janete, boa noite, Chico, boa noite, Rafael. Gostaria de agradecer primeiramente também o convite, né, da Janete e a indicação do Rafael de me fazer a dupla junto com ele, e a todos os que estão nos acompanhando, uma boa noite. Dados os devidos... falta o Rafael, desculpa, Rafael. Falta eu. Boa noite, Janete, boa noite, Chico, boa noite a Cris. Satisfação estar aqui com vocês hoje de noite, conversando. A gente já tinha tentado uma outra data, né, Janete? Não foi possível devido aos compromissos aí. Mas é um projeto muito bacana, assim, então desde já eu quero parabenizar vocês também. Já tinha dito isso pessoalmente para a Janete, falo agora para o Chico também. Um projeto muito legal, onde a gente pode conhecer um pouquinho das trajetórias de vários colegas, né? A gente comentava agora há pouco, mais de 300, é isso, Janete? Mais de 300 colegas, né? Então, muito legal esse projeto, assim, fico honrado pelo convite e vai ser um prazer aí conversar com vocês. Que bom, agora sim. Então, agora vamos para as apresentações aí. Quem é a Cristiane? Como é que eu digo Cristiane? É Cristiane, como é que se chama? Só para eu me situar bem direitinho. Todo mundo me chama de Cris, Janete. Cris, então, eu também, né? É que esse nome completo eu nem estava acostumada. Nem eu estou acostumada. Então, vamos se apresentar. Primeiro a Cris se apresenta, depois o Rafael. Tá bem. Então, eu sou a Cristiane, sou natural daqui de Pelotas. Meu pai é o Cleto, representante comercial. A minha mãe é Neuza, professora, já falecida. Sou casada entre namoro e junção mesmo, assim, são 23 anos junto com o Paulo. Nós temos um filho chamado Gustavo, que tem 9 anos. Tenho 2 irmãos, uma irmã que mora em Santa Vitória e um irmão de 12 anos, o Theo. Acho que sou eu essa pessoa. Sou um pouco tímida, como vocês podem perceber, mas essa sou eu. Eu agora, então, me apresento, Janete. Eu sou o Rafael, então, Rafael Kroloff Santos Silva, esse é o nome. Kroloff por parte de mãe, Santos Silva por parte de pai. Eu gosto de brincar que muitos colegas, quando vêm de fora, perguntam: vem cá, tu é dono daquele macro atacado Kroloff? Eu digo: não é meu, é da família. A família é grande, mas Kroloff tem por tudo, não é? Eu tenho hoje 43 anos já completos. Agora, em agosto, fiz 43 anos de idade. Sou casado também com a Letícia, ex-professora substituta da Escola Técnica, atualmente professora efetiva da Universidade Federal de Pelotas, do CLC, de Letras. Temos uma filha linda, que mudou a nossa vida aí nos últimos 7 anos, vai completar 7 anos agora, a Júlia. E, bom, sou natural de Pelotas também, filho do Mário Lobo, não é o Zagalo, mas é Mário Lobo o nome dele, né? O meu pai atua muito tempo no banco, né, na Caixa Econômica Federal, no SANEP também, foi servidor concursado do SANEP, e minha mãe, Dona Lé, comerciante que foi a vida inteira, já os 2 aposentados hoje em dia, né? Esse sou eu. Bom, então, né, já que vocês já se apresentaram, nos disseram quem são vocês, né? Agora nos contem aí aonde vocês estudaram aí. Vamos falar um pouco da trajetória acadêmica de vocês aí. Nos contem onde vocês estudaram. Foi eu? Tá bem. Minha trajetória acadêmica, eu estudei
o ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Gonzaga. Na época era ainda La Salle, né, onde os padres ali administravam. Depois de concluído ali o ensino médio, fui fazer vestibular, queria ir para o Oceano, lá na FURG. Não passava de jeito nenhum naquela faculdade, naquele vestibular. Fui cair na pedagogia, então, fiz como segunda opção a pedagogia. Na época, tu escolhia dois cursos, assim, na hora da inscrição. Fiz pedagogia à noite na FURG. Aí, durante o dia, trabalhava nesse escritório que meu pai tinha de representação, ali de rolamentos, né? Então, pegava o ônibus à tardinha, ia para a FURG de van e voltava no final da noite, e ainda morava lá no Laranjal na época. Fiz toda a minha faculdade, então, na FURG. Depois me formei em 2013. Em 2004 toda eu fiz uma especialização em gestão educacional, com ênfase em orientação, supervisão e administração escolar. E depois fiz o meu mestrado já dentro da nossa instituição, dentro do IFSU, lá em Passo Fundo. Então, fiz mestrado em educação. Em busca do doutorado, tão logo eu consiga fazê-lo. Bom, a minha formação, vou começar da época da escola técnica, né? Eu sou formado em eletrônica, técnico em eletrônica, na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, em 1998. Vou completar agora 25 anos já de formado na escola, com muito orgulho. Costumo dizer que essa escola já me marcou lá naquela época, né? Desde que eu entrei lá em 95, depois toda a minha trajetória no curso técnico integrado anual, onde eu tive hoje colegas que são meus colegas hoje como professores, né? Professor Tourrier, recentemente aposentado, professor Manuel, professor Marcelo Bender, o Alessandro, todos os colegas que depois vieram a ser meus colegas de gestão também no IFE, né? Então comecei lá, 25 anos já de formado de técnica eletrônica, e lá naquela época eu comecei a me despertar então para a área da computação, né, porque começava em 95, 96, a gente já tinha algumas aulas de programação ali no curso de eletrônica, e também começava a internet, né, no Brasil com mais força, assim, então começava a me encantar aquele mundo da computação. E assim como também já me despertava naquela época um pouco da área de administração, assim, né, em função da minha família, assim, dos meus pais, meu pai sempre trabalhou com a parte de gestão também. Então, me lembro depois, em seguida, eu fui fazer o vestibular. Essas foram as minhas duas opções, inclusive, né? Computação e administração. E acabei entrando no curso de computação e então me tornei bacharel em ciência da computação. E aí, no final da graduação, eu me deparei com professores excelentes, assim, né? Que me apontaram um caminho. Começava a me despontar ali, me despertar um pouco a docência já no final da graduação, pelos trabalhos que a gente fazia. Eu participei de um grupo de pesquisa à época, de iniciação científica, com professores espetaculares, o professor Marilton, que hoje é professor da Universidade Federal de Pelotas, a professora Graça Liz, o professor Rocha, e eles me apontaram alguns caminhos assim também de participação em congressos. Eu fui me envolvendo com pesquisa, gostando, né? Então ali começava um pouco a ideia da docência, mas ao final dessa graduação, então eu fui recomendado para um projeto de mestrado, né? Para pós-graduação na PUC, ali em Porto Alegre, e tive a oportunidade de trabalhar na área de computação dentro do CEPAD, que era um Centro de Processamento de Alto Desempenho da HP. Não sei se todos conhecem, mas é uma parceria da PUC com grandes empresas, né, de tecnologia, da HP, da Dell, Microsoft, enfim, tem o Tecnopuc ali em Porto Alegre, e eles financiaram, então, o Centro de Processamento de Alto Desempenho, que era uma área que me interessava muito, e que eu gostei muito na graduação. E aí concluí o meu mestrado nessa área de processamento paralelo distribuído de alto desempenho. Começava a gente a trabalhar essa temática ali em volta de 2004, 2005, né? Concluo o mestrado em 2006, e aí, como já estava com a docência no sangue, como eu digo, né, vários eventos que a gente participa, de congresso, de iniciação científica e tal, de pesquisa em geral no Brasil afora, eu acabo saindo dali
para terminar um pouquinho essa história de formação acadêmica, fazendo um processo seletivo de substituto da Universidade Federal, né? Que foi o que depois eu atuei na UFPEL já, de primeiro processo que eu fiz, eu entrei, atuei 1 ano e meio, e dali eu vou fazer, então, já com uma docência escancarada, né? Já a ideia de ser professor, eu veja bem, né? De novo a Escola Técnica me chamando, eu faço curso de formação pedagógica, né? Lá aos sábados, Janete e Chico, aos sábados, e Cris, sábado pela manhã e sábado de tarde, era o dia inteiro aos sábados. Enquanto os amigos iam jogar bola, eu ia lá me tornar professor, né? Estudar para ser professor. E foi uma experiência fantástica, assim, aos sábados, né? Vários colegas que hoje são professores do IF estão ali, o Joselito, a Carol Barros, o Jorge da Edificações, enfim, outros tantos colegas que participaram, a Paulinha ali do design, hoje coordenadora do curso. E a gente montou uma turma muito legal, e aí terminamos em 2007, né? No início de 2007, o curso de formação pedagógica. E foi bem no momento onde estava tendo a expansão da rede, continuando a expansão da rede, fase 1, e eu fiquei sabendo, então, né, já acompanhava ali a escola, o Cefet, enfim, do concurso em Passo Fundo. Então, ali eu terminei essa minha formação, e depois, já como servidor do campus, eu tive a oportunidade de começar meu doutorado, na mesma linha de pesquisa dentro da PUC, convidado pelos professores orientadores, que eu acabei, depois eu posso contar lá na frente, não finalizando, porque aí veio um convite, foi o primeiro convite que eu recebi de gestão, e eu acabei, naquele momento, optando pela gestão e interrompendo meu doutorado. Essa foi a minha trajetória acadêmica, assim, no que diz respeito à formação. Janete, só fazendo um parênteses aí, o Rafael disse que fez o integrado anual, né? Foi o melhor sistema de ensino que nós tivemos, sem dúvida nenhuma. Né? Eu, enquanto aluno, fiz o integrado semestral, aí depois, enquanto já para servidor, para docente da instituição também, né? Eu dei aula para o integrado para semestral, depois no anual, e sem dúvidas o integrado anual foi o melhor sistema que a gente já teve até hoje. Infelizmente, a gente não conseguiu voltar quando retornamos. É só esse parênteses. Deixa eu comentar, Janete, esse parênteses do Chico, eu tenho que comentar. Comenta. Oi, Chico, com certeza, né? Foi o melhor momento, já estudado, inclusive, né? Por colegas que fizeram suas dissertações, doutorados e tal, e já comprovados em números de pesquisa de dados, né? E, claro que são realidades diferentes, mas a gente já tem até atualmente no Campos Pelotas esse entendimento que a melhor época, inclusive em termos de taxa de sucesso, vamos usar essa expressão que o TCU gosta, né, de taxa de eficiência, foi aquela época, na década de 90, com o integrado anual, onde a gente chegava a formar de 36 alunos, 34 alunos, formava 32, formava 31, era acima de 90% em alguns números que eu tenho até hoje. Então, realmente, aquele momento ali foi um momento importante que a nossa comunidade tem que olhar, tem que estudar, porque a gente pode tirar proveito daquela história ali. É isso aí, né? Vamos repensar, né? Tem tantas ideias aí no meio aí nossa ideia de integrado aí. Mas, enfim, vamos seguir nossa conversa aqui agora com a nossa trajetória, com a trajetória profissional de vocês. Aí, se vocês quiserem falar assim, um pouco do que vocês fizeram fora da instituição, se chegaram a trabalhar fora, como é que ficaram sabendo do concurso, depois do concurso, e depois o ingresso na instituição, e como esse é um assunto que a história é a história mais comprida, digamos assim, vocês podem ir cada um conversando, falando um pouquinho, pode ser? Quer começar, Cris? Depois o Rafael vai passando a bola. Pode ser, sim. Até porque a minha trajetória profissional está geralmente acompanhada do Rafael, então acho que a gente pode ir falando juntos, né? A minha trajetória profissional, então, começou em 2005, quando eu fiz concurso para professora substituta na área de orientação educacional.
Na época, a Regina Maciel era coordenadora lá da orientação educacional, e aí fiz uma prova com o professor Colares, com o professor Galdino e com a Sônia, que foram a banca ali do meu concurso. Aí passei, fiquei os 2 anos lá, realmente como substituto. Ainda tinha o ensino médio, né? Somente ali o ensino médio, e depois trabalhava junto com a professora Helena, também lá na TEC, e depois com a Vera da Mé na Química. Então, a gente ia cada quarta-feira eu acompanhava elas nas reuniões de coordenadoria. Bom, depois passei esses 2 anos ali na orientação, que foi uma experiência incrível, assim, para quem estava recém saindo da faculdade, da especialização. É um aprendizado, a escola, como eu digo, assim, né? Cada aluno que entra ali, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sempre tenta ajudá-lo, assim. Passou em maio de 2006, 2007, terminou meu contrato ali da orientação, e já fui chamada para Passo Fundo, onde eu fui fazer o concurso. Na época, foi em 2006, eu acho, né, Rafael, que a gente fez o concurso em Passo Fundo. Saiu um ônibus até ali da frente da escola, com vários colegas nossos, substitutos ali do campus. Então, na fase... Meu cachorro está latindo. Na fase da expansão ali de Passo Fundo. Então, passei lá para técnico em assuntos educacionais e assumi lá em 2007. E de lá para cá, já vou falando mais adiante, acho que agora eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho desse início dele, porque aí a gente se encontra realmente lá em Passo Fundo. Perfeito, Cris. Eu fui assim, eu já contei um pouquinho, né? Mas então eu concluí meu mestrado, né? Faço então já com a ideia de ser professor, né? Faço esse processo seletivo substituto na Universidade Federal de Pelotas para trabalhar no curso de computação lá, né? Da UFPEL, lá no Capão do Leão. E, em paralelo, com a ideia de me preparar melhor, de me tornar professor de fato, de ter toda aquela preparação da didática, ter a formação pedagógica para atuação na educação em geral, né? Eu faço, então, como eu disse antes, o curso de formação pedagógica. Ali me descubro professor, me entendo como... Tenho clareza assim, dessa definição na minha vida do que eu queria ser como professor, né? Que deveria... estudar, me comprometer cada vez mais, estudar na minha área de conhecimento em geral, mas também me preparar para a área da educação. E atuo ali 1 ano e meio na Universidade Federal de Pelotas, e aí esse concurso que a Cris menciona é o mesmo que eu faço, saiu tanto para técnico administrativo quanto para docente, 2006, e se estende até 2007, né, Cris, ali os resultados todos. E aí, então, passo, né, eram 2 áreas na área de informática na época, uma área mais de suporte, de redes, assim, né, de hardware, e uma outra área mais de programação. A minha área sempre foi, de preferência, a parte de redes, de suporte, né, de infraestrutura. Eu faço para essa área e passo, então, em primeiro lugar nesse concurso e me vou a Passo Fundo, né? Nunca imaginei, nem conhecia, não sabia nem onde era Passo Fundo, né? Fui estudar onde era Passo Fundo, assim, no nosso estado, entender um pouco da região e tal. E dando minha boa noite aos colegas aí, a Marina que chega aí também, o Gilberto. E vou, então, aí chegamos em Passo Fundo, numa sala, né, Cris? Numa salinha, na Avenida Chicuta, nunca vou me esquecer disso, num prédio lá, com uma salinha, não sei quantos metros quadrados tinha, mas era pequena, porque a nossa obra lá do campus tinha atrasado um pouquinho. Então, os servidores tomam posse e começam a atuar e se preparar para assumir o campus lá, enfim, para começar a trabalhar dentro de uma sala, que era como se fosse um escritório, e lá a gente fez uma série de trabalhos, assim, né, com o Afonso, que era diretor-geral à época, o professor Flávio, também atual reitor, que era chefe de ensino, e o colega da Fábio, da administração, excelente também, né, que hoje está aqui na reitoria, está na Projeto, se não me engano. A gente começa lá junto com os outros colegas, a gente começa a conhecer os colegas que vieram, né, muitos de cada canto do país, muitos daqui de Pelotas, mas outros, enfim, do Nordeste, de São Paulo, cada um de um lado, e a gente ficou, se não me engano, naqueles 3 meses ali, né, 3 meses e meio, naquela sala, se preparando, né, discutindo organização didática, discutindo os projetos dos cursos, né,
e a referência, óbvio, que era Pelotas, né? Porque o professor Afonso, que vinha da mecânica, né? E o Flávio também, que vinha já da computação, traziam, então, a ideia de projetos tanto das duas áreas, de mecânica e de informática, que eram os projetos iniciais, que eram os 2 cursos que a gente ofertou primeiramente lá. E foi uma experiência fantástica, assim, né, de troca, de conhecimento, de discutir linha a linha, né, os projetos dos cursos. Tinha uma divisão, olha aí quem nos acompanha, o Marcos Rijo. O Marcos foi o nosso colega que entrou conosco lá também no início, né? E tinha uma divisão, nós éramos em 4 professores na informática, era eu, a Michelle Schmidt, que está no Campus Pelotas também, o Ricardo Lachin, que também está no Campus Pelotas, e o Evandro, que hoje está, se não me engano, ele está no Paraná, ele voltou para a terra dele. Né? Os 4 colegas que entraram lá já não estão mais lá em Passo Fundo. Né? E a gente, então, tem 4 professores, montou ali, né, reformulou o projeto pedagógico de informática, da área de informática. Assim como outros colegas, né, que eles montaram da parte mecânica. E aí tem o Pitol, começou conosco, começou o Fred, que está na mecânica hoje, Janete ali, o Frederico, o Marcos, o Leonardo, eu me esqueci de alguns nomes aqui da mecânica agora, me ajuda aí, Cris. Acho que tinha o Daniel, enfim. E ali o Rubens, acho que já está também desde essa época, não me lembro, o professor Rubens. Acho que o Alisson também estava. O Alisson, está no campus agora. E aí ficamos ali 3 meses e meio, acho, um pouquinho, aguardando a obra ficar pronta. Né? E foi uma experiência, assim, fantástica, assim, porque a gente pôde literalmente, né, montar as salas de aula, montar os laboratórios, ajudar nessa montagem, né, Cris? Acho que todo servidor que começou lá carregou um pouquinho de mesa. Eu me lembro dos caminhões chegando assim e a gente descarregando, né? Descarregava a mesa, a cadeira e levava para salas ali onde iam ser ocupados ali. E foi muito legal assim esse processo assim de construção mesmo, né? De meter a mão na massa que a gente fez, né? Meter a mão na massa, e porque era uma escola que era um terreno lá bom, né, do Campus Passo Fundo, para quem conhece, mas era puro mato, né, era árvores e tal, e foi construída uma escola nesse processo de expansão da rede federal, fantástico, na meu ver, e a gente pôde participar da construção total desse campus. Então, esse grupo todo que começou, a gente brincava depois lá que era o grupo da Chicuta, grupo da avenida, né, daquela avenida onde a gente começou naquele escritório. Esse grupo criou uma afinidade muito grande, a gente se ajudou muito, né, a gente criou uma amizade grande, a gente trabalhava, depois também ia descontrair, ia tomar uma cervejinha, ia para um bar, ia para restaurantes juntos, enfim. Criou uma amizade muito grande, assim, desse grupo todo que montou a escola. Então, a gente tinha um sentimento de pertencimento quando começou a funcionar, né, Cris? Que era fantástico, assim. Até chegar no momento da inauguração, que foi em outubro, não me lembro agora a data, não me lembro se foi 30 de outubro, uma coisa assim, onde a gente começou a ofertar, acho que foi, né? Acho que sim, mas eu não tenho essa certeza. Eu acho que foi 30 de outubro, quando a gente começou a ofertar abriu as portas do campus, né? Fez todo o processo de matrícula, os alunos começaram a frequentar a escola. Para nós, eu me lembro muito, muito bem, assim, que foi muito gratificante, assim, a gente começar e ter aqueles alunos chegando naquela escola que a gente ajudou a montar ali a infraestrutura, né? Bom, aí continuando a minha trajetória, depois eu passo a bola para ti, Cris, a gente então começa como professor, e agora nesse evento ali do campus, Janete e Chico, ouvindo os ex-diretores falar, alguns deles falaram que no início deram 32 horas de aula, 28 horas de aula, chegando, né? Lá não foi diferente. Eu comecei dando 28 horas de aula de computação, nós éramos 4 professores, né? Eu e meus outros 3 colegas também na área da informática. E na mecânica, como tinha uma especificidade um pouco maior, tinha um pouco mais, um número um pouquinho maior de professores, né? Mas também tinha uma carga horária bem alta, né? E a gente foi, assim, um bom tempo até ter a distribuição de novos códigos de vaga para o campus, né? Que a gente conseguiu, então, aumentar a nossa equipe de professores, né? Então, mas era muito legal, era fantástico, né? Porque a gente estava todos começando ali, né? Todos tendo a primeira experiência como docente, a maioria, eu acho que tinha uma primeira experiência como docentes, alguns tinham tido tempo de substituto e tal, outros não.
mas todo mundo muito envolvido, né? Como tinha se envolvido na montagem, já conhecia toda a infraestrutura, né? E trabalhava tranquilamente ali com aquela carga horária toda que tinha de aula. Foi uma experiência muito legal. Cris. Rafael, tu falou aí no número de aulas, eu estava lembrando aí, início dos anos 80, o José Luiz Ramos Nunes, o Zezinho da Tele, com 41 aulas por semana. Imagina só, Chico, né? Imagina só, hoje é uma realidade bem diferente que a gente tem, né? Que eu acho que é bom também a gente ter mais colegas, poder se dedicar com atividade de pesquisa, extensão, mas naquele momento lá de expansão da rede era a nossa realidade, era o que a gente tinha, e depois em seguida chegaram, como eu disse, outros códigos de vagas, então foi importante. Só para passar para a Cris de novo, então a minha experiência profissional, assim, eu posso dizer que eu tive uma experiência profissional dentro do meu mestrado, porque eu trabalhava eu tinha uma bolsa para fazer o mestrado na PUC da HP, dentro de uma empresa, então eu era aluno de mestrado, mas eu também prestava contas à HP, tudo que eu desenvolvia lá era uma tecnologia que eu tinha que ter confidencialidade, tudo para a empresa, né? Então foi uma primeira experiência que eu posso considerar um pouco de trabalho também num ambiente empresarial, porque é fantástico lá das empresas de tecnologia, mas como o resto todo da minha trajetória profissional é dentro da nossa instituição, né? Na época do Cefet, quando a gente ingressou ali em Passo Fundo. Não sei, Cris, tu quer contar um pouquinho agora da tua trajetória no início ali? Vou contar lá de Passo Fundo. Então, eu entrei lá como técnico em assuntos educacionais e logo em seguida o professor Afonso me convidou para ser chefe de gabinete lá do campus, dividindo sala ali com o Flávio, porque a chefia de gabinete ali não estava pronta ainda, os professores dividiam a mesma sala de professores ali, né, Rafael? Os armários eram divididos também, era tudo muito apertadinho, não estava consolidado, né? E nós ali, na parte administrativa do campus, eu me lembro que eu cuidava da biblioteca do campus, porque a gente não tinha bibliotecária ainda, né? Os registros acadêmicos era tudo manual, a gente não tinha sistema. Me lembro que nas épocas das matrículas a gente sentava numa mesa comprida assim, e a gente pegava aluno por aluno e ia vendo quais as disciplinas que ele tem que fazer, matriculava a manual ali, porque nós não tínhamos o sistema. E para mim foi uma honra ali trabalhar com o Afonso, que eu acho que é uma excelente pessoa, né? Ético, né? Comprometido, e dividindo sala com o Flávio, foi um aprendizado enorme ali comigo. E depois o Flávio saiu, e aí o Rafael então assumiu ali a chefia de ensino, no qual eu comecei também a dividir a sala ali com ele, e para mim é tudo um aprendizado, porque cada um que chega vai contribuindo de uma forma ali para o campus, né? E o campus hoje faz muitos anos que eu não vou lá, na verdade. Acho que eu fui em 2012 para defender o meu mestrado lá e depois não retornei mais lá no campus. Depois, em 2010, em dezembro de 2010, eu vim removida ali para a reitoria, trabalhar no gabinete do reitor, que na época era o Brode, e trabalhando com a Cleusa ali no SCDP. Na época, a quantidade de passagens e diárias ali era uma enorme demanda, né? E a gente atendia todos os outros campos também ali na reitoria, né? Para fazer essa questão das diárias e das passagens. E aí fiquei 3 anos ali com a Cleuzinha, não sei se vocês lembram da Cleusa Lacerda, ali na casa da Gonçalves Chaves ali, onde era o gabinete na época. Ô, Cris, mas deixa eu voltar para Passo Fundo ali para chegar num ponto onde a gente trabalhou juntos, né? Por isso que tu falou no início que a tua trajetória dentro do IF também sempre estava ligada a mim, né? Porque a gente teve uma trajetória assim, sempre estar próximos, assim, né? Sempre trabalhar juntos mesmo, né? Então, em 2007, 2 de julho de 2007, a gente assume, né? E aí eu começo com essa trajetória como em sala de aula, com essa carga horária toda que eu comentei. E aí, em 2009, o Flávio, que é então chefe de ensino, anuncia seu retorno, né? Acerta qual foi o seu retorno a Pelotas. E aí há contando a história do Afonso, né? Que ele compartilhou comigo, que eles estavam na dúvida de quem que eles iam convidar, porque naquela época ali, né, ainda no campus com 2 anos só de história, eles indicariam
junto com o Brode, reitor à época, o chefe de ensino. E aí eu disse que o Afonso chegou para o Flávio e disse assim, olha, pensa 3 nomes aí, que eu vou pensar 3 nomes, depois a gente volta a conversar. O Fábio também. E, claro, o Afonso e o Flávio com mais contato com os professores da época ali. E aí o Afonso me conta que o meu nome estava nas 2 listas, o meu e da professora Carolina, né, da supervisora pedagógica. E aí o Afonso opta pelo meu nome ali naquele momento, né? Aí eu fiz toda a transição com o Flávio e aí comecei a ter uma interação com o Afonso, que eu faço minhas as palavras da Cris, né? Uma pessoa que eu tenho maior apreço, assim, onde eu pude... Que bom, né, Cris, poder começar com alguém como o Afonso, assim, que tem toda a trajetória que ele teve, uma pessoa... Com certeza. Reta, né, séria, leal, assim, enfim, foi muito importante para mim, aprendi muito com ele, assim. E, bom, e aí começamos a trabalhar junto, né, Cris? Aí tu vai sentar ali na salinha da chefia de ensino, onde eu, como chefe de ensino, chegando com 27 anos de idade, não, 29 anos de idade naquela época. Eu já estava lá, tu que chegou depois, só para... E eu cheguei depois, tu já estavas lá, e foi fantástico. Ali eu comecei a ter um contato mais próximo com a Cris, assim, a Cris já como chefe de gabinete, né, já envolvidas com formaturas, fazendo seus discursos de formatura, seus protocolos, né, Cris? E eu ali como chefe de ensino, com 29 anos de idade, aprendendo muita coisa, mas interagindo com o Afonso, né, de novo, repito, uma pessoa que me ensinou muito, me ajudou muito naquele início. E dali eu comecei a conhecer os colegas de gestão, né? Então eu participei já naquela época, o próprio Brode, interagi bastante com o Brode, com todos os colegas do início, porque 2009 foi o início da era IFE. Então, desde 2009, eu comecei a ter contato com todas as pessoas da gestão que fizeram muito por essa instituição. A Janete é uma delas, que assumia... Não sei quando tu assumiu, Janete, a PRDI, já desde o início? Sim, eu assumi. Eu entrei na gestão em 2005 junto com o Brode, fui junto com ele até o final, né? Daí quando eu era vice-diretora-geral do Cefet, daí quando transformou em IFSUL, não tinha figura mais do vice-reitor, mas daí eu assumi a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Muitas vezes a Passo Fundo, inclusive na escolha do terreno, vocês esqueceram de dizer que tem um laguinho ali no meio, né? Tinha sempre aquele laguinho ali que eu sempre imaginei, assim, umas cadeiras na volta para aqueles momentos de relax, assim, na volta daquele lago, mas era muito serviço. Eu vi outro dia que o Lucas estava colocando que estão fazendo uma organização tipo uma forma segura de atravessar aquela faixa, porque aquela faixa era difícil, né? Mas eu vi que estão fazendo alguma coisa lá, acompanho alguma coisa do que tem, né? E outra coisa lá de Passo Fundo que eu me lembro bastante é da brincadeira que a gente fazia quando ia lá, que o pessoal queria nos levar para as Bocas, que era o restaurante, né? O Boca era um restaurante e o pessoal brincava, né? Então, são coisas que ficam assim, mas o campus passou também do professor Alcides, que era o secretário de Educação quando foi a decisão lá, né? Ele era ali da Universidade de Passo Fundo e tudo mais. Então, são lembranças assim que a gente tem desse início lá do campus, e me vem assim, na memória aquelas salas destruídas de pessoas que ficavam lá naquele lugar, assim, até quem não tinha onde dormir ficava naquele lugar, era uma coisa toda destruída, e teve um aproveitamento daquele pequeno espaço físico ali na estrutura, e hoje quem olha aquele campus não enxerga, não consegue nem lembrar, nem imaginar que pudesse ter sido de uma outra forma tão feia aquele espaço físico ali, e quão bem ele ficou depois de toda a estrutura feita. Eu acho que foi feito um aproveitamento, inclusive, dos desníveis. Eu gosto muito da estrutura como ficou lá no campo, né? Só falando assim do carinho também que eu tenho por aquele lugar. Com certeza, Janete. Eu também tenho um carinho enorme. Assim, o campus é um campus que começou, eu diria assim, começou com o pé direito, assim, pelas pessoas que conduziram, que ajudaram nessa construção, desde a escolha do terreno, né, que não é uma etapa fácil, depois a gente vai falar disso, eu acho, né, na sequência da minha trajetória, é uma etapa difícil, mas o município de Passo Fundo ajudou muito, eu acho, desde o início, lá no processo, né, a prefeitura, a secretária, enfim,
e foi um início tranquilo, assim, eu diria, nesse aspecto de apoio, né, das autoridades locais, assim. Mas era isso, era um prédio, né, eu tenho as fotos até hoje, eu tenho toda a memória lá do campus, assim, eu vi o que era e o que se tornou o Campus Passo Fundo, já um campus que um planejamento que se fez desde o início lá, né, um campus que superou em muito já o número de alunos, que eram os 1.200 alunos previstos na lei, né, e já tem uma oferta já verticalizada, né, com cursos técnicos e superiores de engenharias e tudo mais, né, muito legal, muito legal. Mas voltando ao ponto, eu começo na gestão e começo a interagir com todos os colegas, então com a Janete, com o Odeli, na época, com o Renato Meirelles, né, que eu vim depois a trabalhar lá numa comissão de plantação de Gravataí, enfim, com todos os colegas ali em Codir, substituindo o Alfonso em alguns momentos, Câmara de Ensino, Jair, Jonco também, que até hoje tem contato com o Jair, bem próximo, assim. Então foi um momento de muita aprendizagem, assim, ali, né, interagindo com pessoas que também, para vocês que já tinham uma trajetória, né, Janete, na instituição, também foi tudo novo, estava montando uma nova instituição, né, uma instituição que estava agregando outras possibilidades ali que a lei dos institutos trouxe, né. Então foi muito legal, foi um momento de muita aprendizagem ali desde o início com todos vocês, e enfim, aí depois a gente vai adiante com todo o processo de implantação no campus. Eu fico no campus, na chefia de ensino, então, até 2012. Então, de 2009 a 12. Né? E, naquele momento, há um processo de discussão da expansão fase 3, dando meu boa noite ali para o... Quem é, Chico? É o Neto. Meu neto. Lindão ele aí. Então, eu fico ali até 2012, pessoal, e já naquele momento havia já então, o debate da expansão fase 3. Tinha tido a fase 1, que é a fase fundos charqueados, né, para a fase 2, e aí fase 3. Né? Naquele contexto ali havia uma possibilidade, então, de implantação de mais campos na fase 3, e o Brode convida, então, à época, o Afonso a implantar Lajeado. Né? E o Afonso, então, anuncia isso para a comunidade, e aí eu sou convidado, acho que poucos sabem disso, vou revelar agora, a assumir a direção geral naquele contexto ali de Passo Fundo. Isso foi numa noite, num dos restaurantes lá, não era no restaurante Boca, Janete, mas era num outro, aí na mesma Avenida Chicuta, lá embaixo, e eu, o Brode e o Afonso conversando, a gente mais ou menos acerta a minha permanência no campus e assumir a gestão geral do campus, né? Mas aí, mais para frente, em seguida, surgiu a possibilidade de Lajeado, ficou mais confirmado isso com a legislação na época, e eu manifesto, então, o interesse de vir, junto com o convite que o Afonso me fez, a implantar Lajeado com o Afonso. Porque aí vem a vida pessoal, né? Eu já estava quase, na verdade, em 2012, eu me casei com a Letícia, que eu citei aqui no início, que era professora da universidade, e eu já estava cansado dessa função de estrada, e ela querendo ficar em Pelotas, né? Então eu venho para Pelotas, desisto então de assumir a direção geral do campus Passo Fundo e venho com a concordância do Brode, à época também, do Afonso, para a comissão de implantação dos campos da fase 3, na perspectiva de ir a Lajeado, implantar o campus Lajeado com o Afonso. Isso eu estou falando eu acho que janeiro de 12 eu venho para Pelotas com essa missão. E na época lá a gente fez então uma nova, o mesmo procedimento, assim, o Afonso e eu agora, né, nesse momento, para escolher o novo diretor do campus até que estivesse as eleições. Na época lá foi a recomendação do professor Pitol, que depois ficou 8 anos na gestão do campus Passo Fundo. E aí então eu venho em 2012 para a reitoria, nessa comissão que o Brode cria para implantar os campos de Gravataí, Lajeado, Sapiranga, né, os 3 primeiros. Depois, no finalzinho, chegou Jaguarão ainda. E aí a gente começa, então, eu, o Iturrier, o Renato Meirelles, o Afonso, e no final o Ricardo Costa a trabalhar numa comissão de implantação dos campos da fase 3. Não sei se vocês acompanharam, Chico, Janete, a Cris eu sei que acompanhou bem. Esse momento foi um momento meio turbulento, assim, porque a gente não tinha... Os terrenos foi um processo já diferente da fase 1 e fase 2. E eu me lembro que a gente teve uma batalha com os terrenos em alguns campos, assim, né?
E ali eu fico durante, acho que 1 ano e meio, trabalhando ali na comissão com esses colegas, que também não preciso nem vocês conhecem bem, né? São colegas que têm uma baita trajetória dentro da instituição e que colaboraram muito com a instituição. Já vinham de experiências de implantação de campus, no caso do Afonso, do Iturrier, né? O Renato Meirelles seria a primeira experiência dele em Gravataí, e o Ricardo Costa também já tinha tido experiência em Camaquã e começou naquela transição, naquele momento ali, para pensar o campus de Jaguarão, naquele primeiro momento. E aí, terminando essa fase da comissão, vem uma nova gestão dentro do IFE, né? Então, sai o professor Brode e ganha a eleição o professor Marcelo Bender. E aí, pelo contato todo que eu tinha tido, pela experiência de Passo Fundo, e pelo contato com o professor Ricardo Costa ali, que foi o convidado a ser pró-reitor de ensino na gestão do Bender, o Ricardo me convida, então, a assumir um departamento ali da Proem. E aí foi que eu, de fato, fico em Pelotas nessa remoção, deixo de ir a Lajeado, conversei com o Afonso, deixo de ir a Lajeado e assumo uma função na pró-reitoria de ensino, ali na gestão do professor Marcelo. Foi muito legal. E a Cris já estava nesse momento, né, Cris? Aí tu estava com a Cleusa lá, né? Aí estava com a Cleusa ainda, e aí em 2013... Aí tu e o professor Ricardo me convidaram para assumir a coordenadoria de avaliação do ensino superior. Ali na Casa Azul, a gente estava ali na Catedral. Assumi, fiquei pouco tempo ali, que logo em seguida eu já engravidei, né? Estava grávida do Gu e tive problema durante a gestação, assim, que eu tive que ficar afastada alguns meses. E aí depois... larguei, assim, né, a coordenadoria, outra pessoa assumiu, acho que foi o Mário, se eu não me engano, ou a Doris, não me lembro, Rafael, acho que tu vai te lembrar melhor. E depois, então, fiquei lotada na CAPED, dentro da Pró-Reitoria de Ensino, trabalhando com o Rafael, com o Renato, com o Ricardo, com a Leonice, ali com a parte pedagógica mesmo, fazendo análise de PPCs, matriz curricular, análise de programas, né? Todos os campos enviam lá para a CAPED, na época, para fazer aquela revisão ali, né, dos PPCs. E logo em seguida, depois já houve a mudança lá para o prédio novo da reitoria, né? Que eu não me lembro quando é que se deu. Acho que a mudança foi 15, né? 2015, se não me engano. 2015. Aquela mudança ali foi... Na verdade, eu, quando eu estava na comissão, a gente trabalhou... Quem viveu esse momento do IFSU e da reitoria, né? A gente chegou a ter aquela casa alugada lá na Gonçalves Chaves, né? A gente trabalhei muito lá, muito tempo lá, fazendo toda a especificação, trabalhando essas audiências públicas, né? Todas, eu me envolvi de Gravataí, Lajeado, Sapiranga, com os colegas que eu já citei. E aí, sim, aí tem a transição depois para a Catedral, onde trabalhamos juntos ali, ficou um pouquinho, depois acho que assumiu foi o Mário Júnior mesmo, que está lá até hoje na Proem, né, naquela função ali. E depois, em 2015, vamos todos nós, né, lembro de ter vários momentos com o Ricardo, com a nossa equipe ali, discutindo como seria a instalação da Pró-Reitoria de Ensino naquele prédio, né, então são momentos da instituição assim, que demandam muito trabalho, né, imagina mudar e implantar toda uma estrutura de reitoria num prédio novo, fantástico, né, é importante dizer fantástico, o prédio da reitoria. Então, era todo mundo muito feliz, muito alegre de estar mudando para trabalhar junto no mesmo local, num ambiente novinho, né? Todo com instalações ótimas, assim. Então, foi um trabalho riquíssimo naquela época, ali em 2015. E aí ficamos na Proem, Cris, depois no teu retorno tu fica na CAPED conosco, então, de novo, nos aproximamos ali, né? Aí, de fato, trabalhamos muito juntos ali, né? Porque eu assumi um departamento de desenvolvimento da educação, que era um dos departamentos da educação ali da Proem. Em seguida, sou convidado pelo Ricardo, com a saída de outro colega, do professor Luciano, a assumir a Pró-Reitoria Adjunta de Ensino, né? E aí nós trabalhamos muito juntos, ali CAPED, o pesquisador institucional também, o Heleno, né? Trabalhamos muito juntos ali na gestão do ensino, na Pró-Reitoria Adjunta de Ensino. Foi muito legal, foi uma experiência riquíssima ali, né? Trabalhei com a Leonice, com a Cris, com a Regiane. A Regiane está no gabinete, se não me engano, né? Uma querida. A Regiane está. Trabalhamos com a Márcia Pinho também, Miller,
enfim, vários colegas, o Heleno, o Mário, o Roger, né, um excelente colega no registro acadêmico, enfim, vários colegas passaram pela PROEM naquele momento, e aí ficamos ali até 2017, quando tem a troca de gestão, né? Aí tem uma troca de gestão, uma eleição, e aí, enfim, volto, já estava lotado no Campus Pelotas à época, e assumo, então, as minhas funções de professor ali no curso de Tecnologia e Sistemas para a Internet, onde fui muito bem recebido e acolhido pelos colegas. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Ó, meu telefone aqui falando junto. E aí, recebido pelo Paulo Asconaventa, que foi nosso colega de gestão nessa gestão do professor Marcelo Bender, da DTI, e o Paulo vira coordenador ali do curso do TSI, né, no Campus Pelotas, e eu chego com o Paulo, e pela relação que tínhamos também, o Paulo me convida, fica aqui na área física comigo e vamos trabalhando juntos. Né, e eu fiquei, então, ali de 2017, eu assumo minhas funções como professor, né, como coordenador de área física do Campus Pelotas também, mais uma experiência que eu acumulei ali de gestão na área física de um curso do campus, da magnitude do Campus Pelotas. E tu, Cris, ficaste lá na gestão da PROEM, certo? Fiquei até 2019 lá na PROEM, lá na CAPED. Passou muita gente lá na CAPED, né? Me lembro da Luanda também, né? Que hoje está lá em Santa Catarina. E então a CAPED era isso, né? A gente recebia ali os projetos, analisávamos os projetos, fazíamos todo um checklist ali de legislação, né? De análise de programas, de matriz curricular. Rafael, a gente fez 2 mudanças dentro do IFSU, pensando bem, né? Passo Fundo e depois a reitoria, onde a gente também teve que organizar toda a reitoria ali, né? Me lembro de vocês discutindo os espaços, né? Qual setor ia ficar em cada espaço. E havia briga para a gente pegar quero aquela sala para pegar mais sol, quero ficar mais próximo do sol, essa daqui é mais gelada, não tem sol. Eu me lembro dessas discussões boas assim que a gente teve até definir o layout da reitoria ali, da pró-reitoria de ensino, né? E depois ali da pró-reitoria de ensino, em 2010, o Rafael me convidou, então, novamente, para ir ali para a secretaria da DIREM, onde depois ele assume, depois ele vai contar ali quando ele assumiu, e trabalhei ali na secretaria de 2019 até março de 2020, quando iniciou a pandemia, né? E aí foi aquele caos, a gente trabalhando remoto, ajudando também nos alunos ali nos auxílios, né, dos chips, dos acessos, né, de internet, de computador, a gente ligava para os alunos para eles pegarem os chips. Então a gente fez um trabalho remoto durante toda a pandemia bem exaustivo nesse sentido, assim, de conseguir atender todos os alunos neste momento, assim, né, que foi bem difícil. Eu só queria voltar um pouquinho na história que eu estou lembrando aqui, Cris. A gente não se prepara para contar a história da nossa trajetória, né? Eu fico me lembrando de algumas coisas que a gente viveu, mas eu falei de trabalho na comissão da expansão fase 3, né? E isso é um momento que a Janete viveu também muito, né? E para quem já viveu isso sabe do que significa isso, implantar unidades novas, né? Campos novos do IFSU, né? Então, durante todo esse pessoal todo que trabalhou, os colegas todos que trabalharam de 2009 até 2016, 2017 ali, o pessoal implantou campus, né? Então, implantar campus é tu implantar um registro acadêmico do início, tu implantar uma gestão de ensino, capacitar os gestores, capacitar os colegas que estão chegando, que não têm nenhuma experiência, né? Eu passei por isso quando entrei, aqueles também, e quando estava na gestão, ajudei os colegas que chegaram na área do ensino, obviamente, a fazer isso. Então, há um processo também que às vezes as pessoas não esquecem, né, de implantação de unidades novas. Isso é muito trabalho nas diferentes áreas, para todas as áreas da reitoria, que são sistemas que tem que implantar campos novos. Então, foi um trabalho fantástico também. E a instituição aí está na iminência, né, pelo que a gente está vendo, de ter mais campos ainda, mais pelo anúncio pela manifestação do próprio presidente, né, no discurso que fez a nação aí no dia 6, né, vão vir novos campos. A gente sabe que o Instituto, o IFSU, já tem vários prefeitos chegando para conversar. Eu, particularmente, recebi recentemente prefeitos lá no Campus Pelotas, né, para conhecer o Campus Pelotas, para entender o que são os institutos, né. Então, vem um processo de expansão aí
eu espero, né, fase 4, não sei como é que estão chamando, fase 4, 5, enfim. E, então vai ter talvez tenha um novo esforço da instituição para implantar novas unidades, o que gera muito trabalho para quem está à frente do processo, né? E aí, voltando, então, para o Campus Pelotas, ministro minhas aulas tranquilamente lá até 2017, todo ano, 2018, e é bem verdade que em 2017 o Carlos, então diretor eleito, me chama, na verdade, estou aqui comentando pela primeira vez também, eu acho, para todo mundo ouvir, para assumir uma função no início da gestão dele lá, e eu naquele momento eu já tinha vindo de vários cargos de gestão, e agradeço ao Carlos o convite e indico uma outra pessoa para assumir a função que ele estava me convidando naquele momento, que era no departamento, não era um cargo de direção ainda. E, enfim, continuo na sala de aula. E aí, em 2018, acho que em setembro de 2018, o Carlos me chama novamente e me pede uma ajuda à frente da DIREM, pela experiência que eu já tinha tido na PROEM, também na chefia de ensino de Passo Fundo, né? E aí, então, eu aceito o desafio, talvez eu acho que o maior desafio, né? Nem sabia naquele momento, Janete, Chico, do que estava por vir com a pandemia, né? Aceito aquele desafio e aí sim, aí tento montar, estruturar um pouco a equipe, e aí que eu faço contato com a Cristiane, né? Com a Cris, por eu já ter conversado com ela, e quando eu chamo a Cris para me ajudar ali direto da DIREM, para me assessorar a diretoria de ensino, né? Para ser trabalhar na secretaria da DIREM, trabalhar muito comigo ali, pela necessidade que a direção de ensino do Campus Pelotas tem de articular com todas as coordenadorias, com todos os servidores, é muita gente para conversar, né? O dia a dia da direção de ensino do Campus Pelotas é muito intenso, mas vamos usar essa palavra, né? Aí, em seguida, né, Cris, tu veio com uma missão e eu te dei outra, né? É importante, Janete, chego a dizer que às vezes quando a pessoa passa por um local, né, e ela deixa uma marca positiva, assim, as pessoas querem trabalhar com aquela pessoa. Então, ali na Coordenadoria de Apoio Pedagógico, com a saída da Clarice, a Clarice passou por uma dificuldade de saúde, em seguida se aposentou, né, e aí há um movimento interno da Coordenadoria que foi muito legal, para que de algumas pessoas, né, que me conheciam há mais tempo, posso citar aqui a Regina, a própria Helena, enfim, a Neuza, no nome da Cris, que estava na secretaria. E aí eu convidei a Cris para assumir. Isso já era a pandemia, né, Cris? Foi em 2021, estávamos em pandemia ainda. Uhum. Aí a Cris assume a Coap e faz um trabalho fantástico desde então. E mais recentemente, já vou chegar na parte onde o cargo que ela ocupa hoje, com a saída do colega, do Dirney, que pede para sair do departamento em função de uma situação muito particular dele, também há um mesmo movimento de entender, a gente conversa com todo mundo, né? Quando a gente já tem uma experiência de gestão, a gente conversa com todos os envolvidos ali, e o nome da Cris surge assim também para assumir esse departamento de aprendizagem, permanência e êxito, que é um departamento fantástico também, assim, pelo papel dele, né? Novo até, dentro da estrutura de Campus Pelotas, né? E aí a Cris, então, assume o departamento, que está sendo uma experiência recente, né, Cris? Sim, faz 1 mês e meio que eu estou ali no departamento. Passei 2 anos, então, ali na Coordenadoria de Apoio Pedagógico, né? 1 ano na pandemia e depois, 2023, já estávamos 2022, né? Começamos já o presencial ali. E não posso deixar de dar boa noite para o pessoal da Coap, que está assistindo aqui a nossa apresentação agora, aqui a nossa live. Então, voltando às minhas origens, né? Lá de 2005, quando eu entrei na orientação, eu voltei para aquele setor, né? Hoje não mais orientação, e sim coordenadoria de apoio pedagógico, com as pessoas que eu trabalhei, com algumas das pessoas que eu trabalhei lá naquela época de 2005, o professor Colares, a Neuza, a Helena, a Regina, né? Que ainda estão lá conosco hoje. Hoje a gente tem o professor Rodrigo, que está o coordenador agora da Coordenadoria de Apoio Pedagógico. Nós temos a Daiane também, que é uma supervisora nova que chegou lá efetiva. Temos 2 substitutos, a Fran e o Michel. Ali na Coap também tem as 3 psicopedagogas, né, que foram contratadas nesse processo todo de inclusão que a gente está desempenhando e desenvolvendo ali dentro do campus.
e nós temos 2 estagiárias. E além da Coap, a gente tem a Coai, que também está ligada a esse departamento, né, no qual a Marlene é a coordenadora, onde ficam as assistentes sociais, nutrição, psicólogos, né? E futuramente, eu não sei quando, mas os tios também, né, que são os intérpretes de Libras, também vão estar ligados neste departamento. É um desafio, né? Faz 1 mês e meio que eu assumi ali, com a saída do Dirney, e a gente já está desenvolvendo o planejamento, né, que é o PAPE, né, que é o plano estratégico, né, de... Rafael, me fugiu a sigla. O PAPE. Plano Estratégico Institucional. Institucional. Isso, é muita sigla. E a gente está desenvolvendo agora com os alunos e com os professores, servidores, todos, o formulário que a gente está aplicando, né, nas coordenadorias e em sala de aula para todos esses estudantes, porque como vai ter esse plano da reitoria, a gente precisa, então, criar ações, né, dentro do campus para a retenção, para a gente discutir a retenção e a evasão escolar ali dentro do campus. Esse é um das nossas da ação ali deste departamento, né? Que a gente está em busca e a gente tem que finalizar até a final de setembro, inclusive. Eu só queria, não sei se nós estamos falando aqui, né, já quase 1 hora, se o Chico e a Janete acharem que a gente está falando demais, vocês interrompam aí, por favor. Não, eu ia contar um pouquinho do momento que a gente viveu, né? Eu estou agora, nesse momento aqui, numa sexta-feira, fazendo essa live com vocês e estou me lembrando do que foi a pandemia, né? A gente, em fevereiro de 20, né, quando a gente estava voltando de férias, assim, né, depois do início de março, né, quando a gente se depara com essa situação aí que a gente viveu, terrível, né, na humanidade, eu diria. Como fazer o Campus Pelotas? Essa é a pergunta que eu me fazia, Chico e Janete, Cris, colegas que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir. Como fazer o Campus Pelotas funcionar remotamente? E eu, tendo um ex-aluno por 2 vezes dessa instituição, à frente da direção de ensino do campus, o que eu vou fazer para o campus funcionar remotamente? Sendo que nunca tinha funcionado assim, né? Nunca tivemos um impedimento de acessar as dependências do Campus Pelotas para poder funcionar, para poder exercer as nossas funções e tudo mais, né? Então foi um momento que eu digo assim, não vai ter, eu acho, outro igual, espero que não tenha, né? De desafio para a gestão do Campus Pelotas naquele momento ali, de 2020 a 2021, né, de forma mais grave, assim, mas iniciando 22 também, de como a gente poder atuar, né? E aí eu falo para vocês assim tranquilamente que foi uma das melhores experiências que eu vivi na vida, as mais difíceis, com certeza, a mais difícil, eu acho, profissionalmente falando, e até de experiência pessoal, assim, mas ao mesmo tempo gratificante de poder conversar com muitos colegas que eu não tinha conversado ainda também, que eu não tinha tido a oportunidade de interagir e de ver o esforço de profissionais, assim, no sentido de exercer a sua função de uma forma totalmente diferente daquilo que estavam acostumados a fazer, né? Então eu vi, e isso vai ficar marcado na minha história, assim, eu acho que isso também daria bons capítulos de um livro, né, Janete? O que eu vi colegas fazendo, assim, né? Colegas comprando equipamento, colegas estudando, gravando aulas até madrugada, né, para poder exercer a sua profissão, poder passar o seu conhecimento, né, ajudar os alunos a construir o seu conhecimento de forma remota, de forma distante, né? Então foi uma Só experiência... uma parte aqui, Rafael. Tu imagina, estou vendo aqui o Matheus Couto, ele com trigêmeos em casa, tendo que dar aula de casa. Eu não sei onde ele se socava para dar essas aulas, né? Porque eu imagino, eu era adulta, né? E meu filho já era adulto também, eu estava junto com a minha nora, também estava junto, mas enfim, era adultos, né? É uma coisa, imagina, com 3 filhos, crianças, foi um desafio para todo mundo, né? Não, com certeza, Matheus, um abraço para o Matheus, para a Fernanda, para os filhos. Eu acompanhei aí a gestação da Fernanda um pouquinho, né? Eu sei que foi a batalha para o Matheus com esses 3 filhos em casa.
E com certeza, assim como outros colegas também, né, foi um momento assim muito difícil para todos nós e para os alunos principalmente, né. Então vivemos assim uma experiência, né, Cris, ali de gestão assim dentro do campus, assim, que foi fantástica, que eu espero que ninguém tenha que passar de novo, porque foi muito difícil, porque, né, que nós não sejamos impedidos de entrar no campus de novo, por uma questão de necessidade de defesa da saúde, de prevenção da saúde das pessoas. Mas foi um momento muito difícil, mas muito gratificante, como eu disse, porque a gente viu o esforço, né, de cada colega em poder exercer a sua função. Assim, foi bonito de ver, assim, ao final de tudo foi bonito. E fizemos muita coisa, né, enquanto campus, né, os professores fizeram muita coisa, lives diversas, né, nós ajudamos a sociedade de produção de álcool, de materiais para os hospitais, manutenção em hospital. Olha o Matheus dizendo reuniões até no banheiro, né? Enfim, as reuniões de planejamento, o Matheus já como coordenador naquela época, né? Então, reuniões com os coordenadores, a gente ficava 3, 4 horas conversando entre os coordenadores, assim. Eu sou muito grato, assim, por ter vivido esse momento, assim, né, Cris, e compartilhado com colegas. A gente construiu soluções diferentes de funcionamento da escola, assim, e, a meu ver, com sucesso, entende? De tudo que a gente fez, né? Cestas básicas que a gente levou nas casas das pessoas, dos alunos, né? E só quem entregou lá viu a realidade dos nossos alunos, né? A tecnologia, né? O acesso à tecnologia, os editais de assistência estudantil para comprar computador, para ter acesso à internet, né? Então foi fantástico aquele momento que a gente viveu ali, nesse sentido de ver a mobilização dos colegas, né? E na gestão do campus, eu posso dizer a vocês assim, que os departamentos, estou vendo o Wagner aqui também assistindo, nós fizemos reuniões até de madrugada. Estou aqui compartilhando com todos os colegas que estão me ouvindo agora. Nós tivemos reuniões assim que começavam às 11 horas da noite, porque acontecia alguma situação, a gente tinha que tratar, a gente passava a madrugada dentro. Assim, né? O registro acadêmico também, a equipe do DERA toda fantástica ali no que fez, né? Todos os departamentos, toda a gestão do campus, diretoria de administração, de ensino, pesquisa e extensão, e os colegas de cada curso e área, me referindo mais agora às reuniões de planejamento dos coordenadores, né? Um momento, assim, único, que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, eu acho que de sucesso, eu diria que de sucesso. Professores que, Chico, imagina, professores que davam sempre sua aula prática, né? Num torno, ou numa máquina, e que de uma hora para outra tiveram que repensar, usar simuladores, usar outras estratégias, e não sabiam usar as ferramentas, né? Alguns colegas não tinham condição de usar uma conferência web, a gente não tinha esse domínio, né? Ou de usar um Meet, né? Depois que foi disponibilizado. Então, a gente teve que fazer um processo de formação também com a COED, na época, a Renata Ribeiro, colega da Colim, que foi fantástica no trabalho que ela fez, né? Ela foi de coordenadoria em coordenadoria, ajudando os colegas nesse processo de usar o Moodle, como é que usava o Moodle, como é que faz isso, como é que insere arquivo, então aquele momento ali para mim, aquele período todo de 2021 foi muito desgastante, mas foi gratificante ao final, porque a gente fez um trabalho, a meu ver, assim, todos nós, né, eu digo, a gestão do campus eu me refiro, mas também me refiro aos colegas servidores em geral, né, todo mundo teve que aprender a trabalhar, então foi, dentro da minha trajetória profissional, assim, só para concluir, foi um momento marcante, assim. 50 horas para aprovar aquele documento que regulamentava as APNPs. Eu já estava aposentado à época, mas eu era o representante do sindicato no Conselho Superior. Então, acompanhei, né, a aprovação desse documento, as APNPs, né, e também depois estive no comitê Covid, depois de aprovadas as APNPs. Então, sei do relato que os colegas fizeram aí de todo esse trabalho aí, né, que se teve aí nesse momento excepcional aí no mundo inteiro, né? E foi um trabalho muito árduo aí, né, pelo relato que a gente tem dos colegas, o Rafael ainda coloca agora de novo aí, foi alguma coisa assim, hercúleo, né? Acho que foi um trabalho que todo mundo teve que trabalhar em conjunto, né? Eu me lembro que a gente também, durante as APNPs, a gente tinha psicopedagogas para acompanhar os alunos da inclusão, né? Que foi feito todo um edital para contratá-las. A gente tem o curso da química na distribuição dos álcool gels, né? A gente teve todo um trabalho deles lá para a cidade, inclusive, né? Para os hospitais, na época que também não tinha mais álcool gel.
que foi aquela demandada assim nas farmácias, né? E lá o campus estava todo se preparando e fazendo essa distribuição. E eu acho que é a solidariedade que é o que define, assim, né? A empatia pelo próximo e por tudo que a gente poderia fazer naquele momento, a gente fez. Como o Rafael falou, acho que foi bem feito, assim. Enfim, estamos aí então na caminhada, atualmente ainda na gestão, tem umas, finaliza em 25, né? Acho que em julho de 25, se não me engano, ou junho, e com muitos desafios no campus aí, né? Mas um ano especial, né, Janete, Chico? Um ano, a Janete sabe bem do que eu estou falando, que a Janete está bem envolvida na comissão dos 80 anos. Então, eu para falar do Campus Pelotas, para mim eu vou deixar para o final, para o momento final, para a gente falar isso, mas a minha trajetória foi essa, em termos de atuação dentro da instituição. Eu já estou com 25 anos, só reforçando, 25 anos de formado no técnico em eletrônica, agora esse ano vai fechar. Já são 16 anos de atuação como servidor, e destes 16 anos eu tive 11 anos envolvido com algum procedimento de gestão, né, com algum processo de gestão, algum cargo, né, desde lá em Passo Fundo, né, até esqueci de falar, desde a implantação do primeiro curso superior, que eu fui coordenador do primeiro curso superior do TSI, né, Cris lembra? A gente plantou e começou o tecnólogo lá, que depois virou o bacharelado, e que recentemente teve a nota máxima, né, do MEC, nota 5. Então, passei por vários cargos de gestão, então, coordenador de curso, coordenador de área física, com chefe de departamento da PROEM, depois pró-reitor adjunto de ensino, e agora essa função da direção de ensino, que muito me orgulha, me honra, porque sou formado 2 vezes por essa instituição, e hoje tenho a condição de atuar e trabalhar para o desenvolvimento dela na área do ensino, né? Enfim, então uma trajetória aí que eu espero que ainda tem muito tempo, né? Com essa nova revisão aí tem muito tempo caminhada, são só 16 anos, ainda tem muito tempo de atuação. Eu espero contribuir muito ainda com a nossa instituição. Ainda vai, sim, com certeza contribuir ainda mais, né? Sabe uma coisa interessante, Crisa? Esse teu departamento ali, que agora tu assumisse, ele é um departamento que às vezes as pessoas não conhecem todo o serviço que ele que disponibiliza para a nossa comunidade acadêmica, assim. Então, até gostaria que deixasse registrado aqui para que os nossos estudantes, as pessoas que precisam, pudessem saber que tipo de serviço eles podem acessar ali na instituição, porque eu digo assim, a instituição oferece muita coisa, mas as pessoas não sabem, né? Então, é bom deixar registrado aí o que é oferecido nesse departamento que agora tu assumisse. Tá bem, Janete. Essa semana eu estava até conversando com o Rafael, que na mostra dos cursos, agora de 2 a 13 de outubro, né, que vai ser feito, a gente também quer montar um stand ali na recepção para os alunos conhecerem o departamento. E seria uma ação até interna nossa, né, para os nossos alunos conhecerem, né, o que a Coap oferece, o que a Coai oferece. Então, a gente está articulando também esse stand aí para divulgação ali do departamento. Mas para deixar registrado aqui, então, a Coap é a Coordenadoria de Apoio Pedagógico, né? Ela conta com as pedagogas que trabalham ali, que ajudam na parte pedagógica, diretamente ali com o docente, com os alunos, com os pais, a gente recebe os familiares ali, querem saber notas, querem saber frequência, tem algum problema com algum professor, a gente faz a intermediação ali, juntamente com as pedagogas. E a gente também tem as psicopedagogas, né, que acompanham os alunos do atendimento educacional especializado. Elas trabalham juntamente com o NAPNE, né, o NAPNE recebe os laudos desses alunos, então, através do NAPNE, encaminham ali para o setor, juntamente com o Rodrigo, que é um pedagogo AE, né, do atendimento específico, agora contratado, efetivo, que vai delegando ali junto com as psicopedagogas os atendimentos específicos ali para cada transtorno, para cada síndrome, né, e vai conversando diretamente ali com os professores as melhores estratégias ali para que aquele aluno tenha o êxito, né. E depois ali dentro da COAI, acho que a gente tem a Marlene como coordenadora, a gente tem o serviço de psicologia escolar, né?
as assistentes sociais, que têm os editais ali com os benefícios que os alunos podem obter através dos editais, que são o transporte, né? Auxílio moradia, auxílio transporte e o refeitório. Que aí os alunos, através de editais ali, que são lançados direto ali no site do campus, eles vão acompanhando, e aí eles são beneficiados ali conforme a renda de cada aluno, de cada estudante. A gente também tem um serviço de nutrição ali dentro da Coai. Então, esses 2 setores estão ligados a este departamento, né? E mais os tradutores de intérpretes de Libras, que hoje atuam diretamente ali também comigo, o Lucas está à frente ali. A gente atende 7 surdos, né? Então, a gente tem 16 tradutores de Libras ali para atender esses alunos. Porque muitos são vários cursos que eles estão e precisa de duplas, né? Para fazer a tradução, porque a cada 20 minutos eles fazem a troca. E além de estarem em sala de aulas, eles também participam de reuniões, de monitorias, quando os alunos também precisam de monitorias e precisam dessa tradução. Então, acho que é isso, assim, do departamento ligado diretamente, seria essas funções, assim, as atribuições de cada coordenadoria. Em Janete, Chico, às vezes as pessoas não têm, é importante essa tua pergunta, Janete, a dimensão do que está envolvido no DEAP, né? Mas ligado ao departamento, nós temos 2 coordenadorias que por si só já têm um trabalho gigantesco, importantíssimo dentro do campus, né? Então, se eu pegar um serviço oferecido dentro da Coai, que é a de nutrição, a Jéssica ali, né? O que é manter o refeitório do Campus Pelotas? As pessoas às vezes não têm a dimensão. São 500 refeições diárias. Aquele refeitório é fantástico. Para quem não conhece, está me ouvindo, vá um dia lá, no horário do almoço, no horário do jantar, e veja o que é o refeitório do Campus Pelotas. Tem pessoas que estudam ali, que conseguem estudar devido ao refeitório. Senão não conseguiriam estudar. Então, e aí faz a gestão de um refeitório como aquele. A carne tem que chegar no horário certo, não pode, tem que cuidar o freezer, tem que cuidar lá, tem que ter água quente, tem que ter gás, tem que ter tudo, né? Então, todo esse processo é um dos serviços. Aí eu posso falar da psicologia, principalmente nesse pós-pandemia, né? Essa questão toda do adoecimento das pessoas, né? Isso é um fato, né? Não estou aqui colocando nada novo. Então, isso gera todo um volume de atendimento. A integração que tem com o pessoal do serviço social também, que faz um outro volume, para além, né, a crise dos editais, eu diria, todo um serviço de apoio aos estudantes que pedem apoio, que vão lá espontaneamente e fazem pedido. Os 2 setores fazem trabalho multiprofissional, às vezes, nos atendimentos, né? Então, às vezes, tem para atender um pai, uma família, tem um pedagogo, tem uma assistente social e tem a psicólogo. Então, esses dois setores trabalham muito juntos, assim, para a permanência e para o êxito, por isso estão ligados a esse departamento, né? E como o Rafael falou, o refeitório é o carro-chefe ali da Coai, né? 500 refeições, onde os alunos, às vezes, não têm em casa tamanha vulnerabilidade, né? E lá dentro eles têm, e de qualidade. Então, é muito importante conhecerem também o refeitório. Esses dias eu fui, inclusive, eu e o Rodrigo, lá com a Marlene, conhecer lá dentro, né, da cozinha ali direitinho para ver, e é muito, muito bonito, bem limpinho, bem organizado, e precisa realmente de pessoas que saibam fazer toda a articulação para que funcione corretamente ali. Ali na Coap também eu me lembrei que a gente tem um projeto de como organizar os estudos, né, que foi feito pela Aline, pela Dani, na época das APNPs, e que foi bem legal. E a gente ainda continua desenvolvendo esse projeto presencialmente ali. Qualquer pedagogo ali que trabalha, se um aluno está desorganizado, não consegue se organizar, porque durante a pandemia eles não conseguiam se organizar realmente, né? Porque não tinha um ambiente de estudo também adequado. Como o Matheus falou, estava no banheiro, ou tinha os familiares estavam dividindo no meio da sala ali com os outros familiares, o computador ou o celular, muitas vezes. E aí não conseguia escutar, fechava as câmeras, se desorganizavam nos estudos. Então, esse projeto foi bem legal nesse sentido. Tiram um tempo, fica em silêncio, né? Liga a câmera, a gente faz toda uma organização desses estudos ali diretamente com os pedagogos ali da Coap. Muito bem. Quantas histórias, né?
quanto trabalho é desenvolvido. Eu gosto muito da gente trazer à tona aqui esses trabalhos, esses departamentos, o que é oferecido, porque esse é um dos objetivos do nosso projeto aqui, é de trazer à tona o que é desenvolvido por cada um dos servidores e já trazer, assim, o que é feito em cada setor também, para as pessoas saberem, né, o que é desenvolvido. Mas daí o Rafael falou dos nossos 80 anos, eu gostaria de deixar aqui o convite para todos os nossos servidores, estudantes, terceirizados, ex-alunos, né, ex-colegas, os aposentados, nós temos atividades para todo mundo. Então, no site do campus tem uma aba ali que está 80 anos, né, bem verdinho em cima. Clique aqui e ali tem a programação. E dentro da programação tem as diversas atividades que cada um pode participar. Então, nós temos aberto ainda o nosso concurso literário ali, do concurso de poesias, chamado Um Amor de If, que vai até o dia 18, que é para toda a comunidade acadêmica interna e também os que já passaram por ali. Também temos o Festival de Curtas, que já está com as inscrições abertas, que são pequenas filmes, né, que a pessoa desenvolve com roteiro e tudo mais, que traga à tona coisas vividas ou imaginárias dentro do campus, tem todo um edital que regrando isso. Também temos aberto o nosso um link lá para os servidores se inscreverem para os nossos jogos dos servidores, que é de futsal, basquete, vôlei, handebol e beach tênis, no dia 12 pela manhã. Então, os nossos servidores que querem participar, vai ser um momento de integração. Não é os Jogos da Primavera, que era uma semana, né, Chico? Mas é um dia para a gente retomar a se conhecer dentro do campus, porque, enfim, já é grande o campus, são 350 docentes, mais 200 e tantos técnicos administrativos, já é difícil se conhecer. E com a pandemia a gente se distanciou mais ainda, então é um momento para a gente retomar essas aí, e nada melhor do que o esporte para unir. Quem não for jogar, que venha assistir, torcer, brincar, ou rir de quem está correndo, não sei, o que for, mas que venha. E no mesmo dia 12 à tarde, também estão abertas as inscrições, os nossos jogos de ex-atletas. Então, pessoas que passaram pela instituição, porque o esporte é muito forte no Campus Pelotas. Então, o pessoal que já jogou as 4 modalidades de equipe, futsal, handebol, basquete e vôlei, que quer se reencontrar, pode organizar em equipe, pode vir sozinho, que daí as equipes vão ser formadas no momento, mas que venha, no dia 12 à tarde, é esse momento de esporte aí. O professor Davi, da matemática, também está lançando o desafio do saque. Ele diz que é expert nesse assunto, mas quem ganhar dele no desafio do saque ganha um brinde naquele dia. Vamos ter o xadrez mais adiante também, que daí é mais lá para o final de outubro, mas também temos. O encontro dos aposentados no dia 4 à tarde, que é um momento assim up da gente reencontrar as pessoas que já fizeram parte dessa casa, e vai ter o lançamento do livro do professor Gilfredo, dos Ofícios Perdidos, que é um momento também sublime. Além do grande encontro dos ex-alunos, que vai acontecer no dia 11, durante todo o dia, de encerramento de placas em homenagem ao campus 80 anos, aos servidores que nós perdemos, da comunidade acadêmica como um todo, para o Covid, ou quem trabalhou nesse momento. E também à noite o nosso jantar dançante no Clube Brilhante, que encerra, né, e une todos aqueles para a gente festejar muito a vida, a superação de todos esses momentos, as dificuldades, e se unir aí como grupo, como equipe, como comunidade, para viver mais não sei quantos anos aí, né? Eu espero que muitos ainda, né? Vida longa ao Campus Pelotas e o trabalho que é desenvolvido ali. Então tem muita coisa pela frente, deixei algumas coisas, né? Porque também não vou dizer todo o folder, mas o folder está lá, nesse banner, confira, tem muita coisa que dá para participar. Chico, contigo? Pode ser, né? A gente já está se aproximando aí de 1h30 aí, né? Que é o nosso tempo aí, né? Mas temos 11 minutos aí, né? Mas eu já vou me despedindo, né? E mais uma vez agradecendo a Cristiane e o Rafael aí. E vou fazer a última pergunta. Vocês aproveitem esse tempo que nós temos aí, mais de 5 minutos para cada um.
E a nossa última pergunta, né, o que a instituição representa na vida de vocês, né, hoje, o IFSU. E se vocês tiverem mais alguma coisa para nos contar aí da trajetória, vocês aproveitem o tempo aí, nos contem. O nosso muito obrigado. Tá bem, Chico. Então, o que o IFSU me representa, né? Ele me representa o que eu sou pessoalmente, profissionalmente, né? Ele me fez uma pessoa profissionalmente melhor, pessoalmente mais humana, né? Porque naquele setor ali a gente escuta muita coisa, a gente tem muita dificuldade, né? Às vezes a gente se coloca no lugar daquela pessoa que entra ali na porta e a gente não imagina o que as pessoas passam, né? Então, eu acredito que como ser humano também o IFSU me mudou nesse sentido, e principalmente trabalhar nessa parte ali da orientação educacional lá quando eu entrei e agora novamente ali na Coap. E acredito que a educação é tudo, assim, né? Para o ser humano, para ir para o mundo do trabalho, ele precisa de uma qualificação. E o IFSU, com toda a qualificação profissional que ele tem, com os professores dedicados, competentes que ele tem, só a educação vai mudar o mundo, na verdade, assim, e vai fazer com que a gente consiga buscar uma melhor condição de vida, uma melhor condição familiar, profissional, e através da qualificação. Então, o IFSU representa, para mim, tudo isso, assim, a amizade que eu tenho lá dentro com os colegas, os amigos que deixei em Passo Fundo, né? Então, realmente é uma família, assim, que, como dizem, é uma família que a gente forma lá dentro. Gostaria de agradecer também o convite, né, do Brongar e da Janete para esse momento, parabenizar a Janete também pela organização dos 80 anos. Quarta-feira ali assistiu o encontro ali dos ex-diretores, ex-reitores, e achei muito legal. Não conhecia alguns ali, pessoalmente, não conhecia, mas cheguei até a me emocionar ali com algumas histórias contadas ali por eles, porque eles trazem todo um legado ali sobre a instituição que eu não conhecia realmente. Então é isso, uma boa noite a todos, muito obrigada. Vou deixar o restante dos minutinhos ali para o Rafael terminar. Obrigado, Cris. Bom, falar o que... Rafael, está com o microfone desligado. Desculpa, fechou aqui. Vamos lá, de novo. O que o IFSU representa na minha vida? Bom, eu fiz 2 cursos nessa instituição. Eu sou formado técnico, sou formado professor nessa instituição, né? Eu escolhi 2 vezes essa instituição para me formar. Depois eu tive a oportunidade, a chance, usem a palavra que quiserem aí, de atuar na gestão e, né, implantar um campus Passo Fundo, ajudar na implantação e trabalhar na gestão desse campus. Depois de estudar a implantação de mais 4 campos. Depois de atuar na Pró-Reitoria de Ensino dessa instituição e ajudar em todos os processos que eu já relatei aqui de implantação dos campos novos, de consolidação de alguns processos, de criação de novos processos dentro da instituição. Fui convidado a atuar na direção de ensino do maior campus dessa instituição, um dos maiores do país, né? Depois participei de uma eleição, a primeira que eu fiz campanha, fui eleito, junto com os demais colegas, como o professor Carlos, os demais colegas de gestão, para um 2º mandato. E então a possibilidade, acho que a Cris falou tudo na fala dela ali, né, de trabalhar numa instituição como a nossa, que a gente usa esse slogan muito de transformação de vidas, mas que transforma de fato a vida das pessoas, né? E ainda mais na área do ensino, quando a gente vê alunos, e especialmente os alunos mais vulneráveis, né, Cris? Acho que tu pode falar disso, né? Eu posso demonstrar aqui vários exemplos, assim, explicar para você de uma forma mais didática, quem quiser. Mas, de forma geral, são várias vidas que passam por ali, alunos que dependem daquela instituição, da nossa instituição, para poder transformar as vidas e poder ter uma chance, né? Uma chance, porque o pai não teve estudo, a mãe não teve estudo, mora num ambiente inadequado para estudar, enfim, passa o dia lá dentro da escola e transforma a sua vida com a formatura e com a chance de entrar no mundo do trabalho. Então, essa instituição representa tudo
para mim, assim, né? Como eu disse, a minha experiência profissional é basicamente dentro do IFSU, e tudo que eu tenho hoje, né, a família que eu constituí, a minha casa, enfim, as coisas que eu tenho, a minha vida, meu projeto de vida, meu planejamento futuro, tudo passa pelo IFSU, né? Assim como passa de outros tantos colegas, né? Eu pude ver recentemente, Chico, aqui olhando para ti, a tua emoção quando conversava com um colega da eletrotécnica, esqueci o nome dele agora, me deu um branco, meu Deus. O que foi chefe de ensino do ensino técnico, o Dag. Trabalhei com o Dag quando eu estava na Proem, vi a emoção de vocês quando respondiam essa pergunta, né? E não tem como não a gente não ficar tocado, sentido assim, com sentimento em relação à nossa instituição. Ela é tudo na minha vida, é tudo na vida de muitas pessoas, né? Transformou a vida de muitas pessoas, e especialmente dos alunos. Eu volto a falar isso, dos alunos que são mais vulneráveis, que dependem do Instituto Federal Sul-Grandense para mudar suas vidas. Então, é uma instituição que, assim como a Janete falou, que eu desejo que tenha uma longa vida, muitos anos de vida, porque ela faz muita diferença numa sociedade como a nossa. E às vezes a gente escuta, né, em vários espaços que eu frequento, às vezes algumas pessoas falando, às vezes até familiares, né, que comentam assim, mas não tem que dar isso, porque não tem que ter cota, porque não tem que ter aquilo, né? As pessoas não têm a noção, a dimensão do que é a sociedade brasileira. Tem pessoas que estão numa zona de conforto que não enxergam, eu digo isso, que elas não enxergam, não visualizam o que é a realidade brasileira. E numa instituição como a nossa, a gente tem essa realidade todo dia nos corredores, ali, todo dia, né, Cris? Todo santo dia. Né? Pais, mães, estudantes que passam por ali, e poder trabalhar hoje eu exerço um cargo, né, que me dá a condição de enxergar isso tudo, realmente eu me melhoro como pessoa, como a Cris falou, né? Eu sou outra pessoa hoje. Eu sou um pai mais comprometido, eu sou um pai mais dedicado, eu educo a minha filha de uma forma diferente, com valores, né, que essa instituição me agregou, me trouxe ao longo da minha trajetória. Assim. Então, a ETF-PEL, quando eu comecei, depois o Cefet, e hoje o Instituto Federal Sul-Grandense são a minha vida, eu posso dizer assim para vocês, né? São a minha vida também. Né? Então, eu vou todos os dias trabalhar no Campus Pelotas com muito amor, com muita vontade, né? Acho que as pessoas veem isso no dia a dia no meu trabalho lá, porque eu passo horas lá dentro, porque gosto de estar lá e gosto de contribuir para o desenvolvimento da sociedade em geral. Assim. Então, enfim, o IFSU é e continuará sendo uma instituição histórica, eu tenho certeza disso. E aí eu vou aproveitar, Janete e Chico, para reforçar o convite da Janete, né? Porque são 80 anos de história, né? E eu já daquele primeiro momento que tivemos ali com os ex-diretores, ouvindo um pouquinho os relatos, assim, a gente se emociona, né? A gente começa a enxergar esses contextos todos diferentes da história que a gente viveu, e tem tanta programação legal, a Janete, a equipe toda que está envolvida aí nos 80 anos, né, na comissão, junto com a equipe diretiva, é muito legal de ver, né, todo o trabalho que está sendo pensado, porque vai ser muito legal o que a gente vai viver agora em setembro e outubro, né, Janete, Chico e Cris, e colegas que estão me ouvindo, vai ser muito interessante ver e viver isso aí. Né? Eu tenho estimulado os colegas que comprem camisetas, né, Janete? Já são mais de 250 camisetas, né? A gente está querendo tirar uma grande foto, fazer um grande registro no dia 11 de tarde lá, todo mundo de camiseta, né? Todo mundo com camisetas coloridas, né? Tem tudo que é cor. Os jogos que a Janete falou, a amostra de cursos, já são mais de 65 escolas confirmadas para visitar a nossa instituição no período de 2 de outubro. A gente teve até que antecipar uma semana antes, né, porque já não encaixou mais as escolas que querem nos visitar. A gente sempre teve, mas dessa vez a gente está fazendo um movimento ainda maior com as escolas de divulgação, para que estejam dentro do campus, né, para que a gente abra as portas do nosso campus para a nossa comunidade. Então vai ser assim, um momento fantástico, que eu reforço o convite da Janete para que todos os colegas que possam estar vendo agora, vão ver depois essa live, possam participar, se envolvam, né, Janete, em alguma atividade que está pensada, porque é um momento histórico, 80 anos, a gente tem que celebrar isso. Eu tenho dito isso para meus colegas de gestão, vamos celebrar, porque a gente passou, essa gestão, inclusive, passou por um momento muito difícil, né? E vamos usar esse momento, esses 2 meses de programação intensa aí, pensada pela comissão, para a gente celebrar esse momento de gestão, esse momento do Campus Pelotas, né? Porque é um campus, é uma história fantástica, assim. Então, fica o meu reforço aqui, o meu convite também a todos os colegas e alunos também que possam ver essa live,
para que participem de todas as atividades que estão pensadas. Da minha parte era isso. Eu quero agradecer muito a Janete e o Chico pelo convite. É uma satisfação, né? Eu disse para a Janete, desde o início desse projeto, né, quando a gente conversou um dia numa live, se a Janete lembrar, numa live de alguns colegas, lá no início da pandemia, a Janete mencionou que queria fazer um projeto interessante. Eu não sei se daí não saiu a ideia, Janete, depois eu queria te ouvir, mas acho que foi. E a Janete fez esse projeto junto com o Chico, assim, que é fantástico. Isso dá um livro, também acho, né? Mas, de qualquer forma, vai ficar o registro digital aí para muita gente ver lá na frente, quando a gente estiver comemorando, talvez, os 100 anos do Campus Pelota, né? Da nossa instituição. Então, parabéns pelo projeto de vocês, agradeço muito o convite aqui e contem comigo aí sempre que precisar, tá? E um abração para ti também, Cris. Gente, muito obrigada, então, pelas histórias de vocês, pela participação, pela disponibilidade e por nos trazer, assim, tantas memórias à tona aí, né? Muito bom isso aí. Ainda tem duas coisas, assim, importantes, que é a gincana, que vai movimentar muito, o passeio ciclístico do dia 30, que a gente quer fazer tudo de camiseta. Vamos circular pela cidade de camiseta, vai ser bem legal. Vai finalizar lá na reitoria com algumas atividades culturais lá nesse momento. E que o KVG vai vir lá do KVG até a reitoria e nós vamos ir daqui, vamos se encontrar e vamos fazer um grande momento, que o KVG também está fazendo seus 100 anos lá, essa comemoração. E também a Biofísica, que é a primeira a feira científica, né, também da biologia e da química. Então vai ser um momento interessante, que também veio para ficar. Isso aí vai começar agora, mas a gente tem, os meninos aí têm a ideia de que isso seja uma constante. Sem contar que já foi um sucesso a inscrição dos pôsteres na nossa mostra científica, 119 pôsteres, que agora a gente está correndo atrás aí para imprimir, para fazer essa mostra, né, também na semana ali de 18 a 22. Então foi fantástica essa primeira participação. E agora vamos ir para as próximas, cada um nas suas habilidades. Gente, muito obrigada, então, para quem esteve conosco aqui também, para quem vai olhar depois. Estejam sempre aí participando, porque a gente precisa comemorar, precisa cultivar as amizades, precisa estar mais junto, dar mais abraços. Aqui a gente só dá um abraço virtual, mas quando encontrar pessoalmente, vamos também externar um pouco desse carinho, que o mundo carece disso, né? Gente, muito obrigada, então. E as próximas lives ainda não estão fechadas, então não vou anunciar os nomes aqui, porque agora a gente está fazendo mais esporadicamente, né? Não é todas as sextas-feiras, mas nas redes sociais a gente anuncia quem vão ser os próximos aí. Tá bom? Um abração para todo mundo. Boa noite. Abraço, boa noite.